Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou a Andréa Dipp e a Clary não estará conosco hoje, infelizmente, porque ela está apurando uma reportagem na Amazônia. Mas semana que vem ela está de volta, então bora para a pauta de hoje. Nessa semana, no dia 28 de julho, os venezuelanos irão às urnas para eleger a presidência do país. Em um contexto de crises, a disputa eleitoral dos nossos vizinhos está marcada por casos de violência e uma corrida acirrada pelos votos de cerca de 21 milhões de eleitores. 10 candidatos vão disputar essas eleições presidenciais e, faltando alguns dias para o pleito, a disputa está centrada, por enquanto, em 2 candidatos que antagonizam os debates. De um lado, a continuidade do processo conhecido como Revolução Bolivariana, representado pelo presidente Nicolás Maduro. Do outro, um giro à direita que mudaria o curso político do país, na figura do ex-diplomata Edmundo González Urrutia. No programa de hoje, a gente traz a pauta para a Venezuela, mas a partir de um enfoque específico que toca, na verdade, o nosso país, os migrantes venezuelanos que entram no Brasil. O repórter Rafael Custódio, aqui da Pública, se debruçou nas últimas semanas em entender a situação que os imigrantes venezuelanos enfrentam ao cruzar as fronteiras para o nosso país e entrar no sistema de abrigo criado pelo governo brasileiro. Em junho, o repórter visitou as instalações da Operação Acolhida, em Roraima. A reportagem conversou com migrantes, ex-trabalhadores e população local e reuniu relatos de violações que estariam acontecendo dentro dos abrigos. O especial Segredos da Operação Acolhida está sendo publicado no site da Pública e a primeira reportagem já está lá disponível. A crise econômica, social e política da Venezuela tem levado a população a migrar massivamente para outros países da América do Sul. E o Roraima, estado brasileiro na fronteira, se tornou a porta de entrada para quem busca refúgio ou apenas trabalho no Brasil. A estimativa é que desde 2017, mais de 1 milhão de venezuelanos entraram no Brasil, quando a crise migratória teve início, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em resposta, o governo brasileiro montou uma ação de emergência em abril de 2018, chamada Operação Acolhida. A ação aconteceu em parceria com a Agência ONU para Refugiados, Acnur, o Exército Brasileiro, a Organização Internacional para Migrações, OIM, e outras 100 organizações não governamentais. Porém, os abrigos se tornaram locais de ameaça e violência para os refugiados, segundo o que o Rafael apurou lá em Roraima. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Nesse programa, a gente também fala com a Márcia Maria de Oliveira, professora da Universidade Federal de Roraima, para entender um pouco mais sobre o contexto da Operação Acolhida em si, para além das denúncias que o Rafael reportou. E antes da gente entrar na pauta, vale aproveitar para dizer que a nossa campanha para investigar o Elon Musk chega agora na corrida final. Final mesmo, gente. Nós estamos entrando num momento decisivo para quem acredita que os negócios de Musk no Brasil merecem ser investigados. Se antes a gente abriu a caixa preta do Bolsonaro, agora é a hora da gente investigar os interesses desse bilionário no nosso país. E para conseguir isso, precisamos de novos apoiadores. Acesse aí apoie.apublica.org e escolhe como você pode nos ajudar financeiramente por mês. A partir de R$20 mensais, você consegue nos ajudar a investigar de forma totalmente independente os negócios do Musk no Brasil. Se você já apoia ou se não consegue financeiramente nesse momento, a sua ajuda espalhando essa campanha é também muito valiosa. Você pode também compartilhar esse programa para que mais pessoas conheçam sobre os motivos para investigar o bilionário. E aproveitando que você está aí, segue o Pauta e nos avalie com 5 estrelas na Apple e no Spotify. Isso ajuda muito a gente. Agora vamos para a pauta e para a conversa com o repórter Rafael Custódio. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Rafael. É um prazer imenso poder participar do Pauta Pública. Rafael, você esteve nas instalações, da Operação Acolhida em Roraima, então, para começar nossa conversa, você pode contar um pouco o que é a Operação Acolhida, como funciona, quem é responsável e quantas pessoas, em média, estão lá acolhidas? A Operação Acolhida, ela foi uma resposta do governo federal à crise migratória que começou em 2016 para 2017, né? Em que os venezuelanos começaram a migrar para os países da América do Sul, incluindo o Brasil. E Roraima é a porta de entrada, né? Por conta de uma cidade que fica ali ao norte do estado, na fronteira com a Venezuela, que é Pacaraima.
Então, a população venezuelana começou a chegar aqui no Brasil, o governo teve uma necessidade de dar uma resposta para essa situação em que a população venezuelana enfrentava quando chegava aqui no país e montou a Operação Acolhida. Na época, o presidente era o Michel Temer. E a Operação Acolhida ela foi montada numa parceria do governo federal com o Exército Brasileiro, a Acnur, né, que é a Agência ONU para Refugiados, e a Organização Internacional para Migrações, né, que é a OIM, e outras centenas de organizações não governamentais que também atuam ali paralelamente. E nesses abrigos, a população venezuelana, né, os abrigos organizados pela Acnur, agora vamos falar especificamente deles, são montadas carpas, né, que são casas ali feitas com material de acrílico, e famílias inteiras ficam nesse espaço, né, e eles ficam dentro de abrigos ali. O maior deles é o Rondon 1, que ele abriga cerca de 2.100 pessoas, e lá a população venezuelana tem direito às 3 refeições diárias. E esse espaço ele é administrado pelo Acnur e o Exército é responsável pela zeladoria, segurança e a distribuição das marmitas diárias, né, para essa população. E também dentro da Operação Acolhida tem outros 2 espaços, né, que é o PRA, que é o Posto de Recepção e Apoio, que lá foi uma resposta também da própria Operação Acolhida, né, junto com a OIM, para que as pessoas que estavam em situação de rua tivessem espaço para dormir, né? Tinham muitos venezuelanos em situação de rua e o PRA ele foi montado para poder acolher essas pessoas, para que elas tivessem espaço para dormir, se alimentar, tomar banho. E lá são cerca de 680 pessoas que foram hospedadas lá, segundo a OIM, em maio desse ano. Assim, foi a média que a organização conseguiu tirar em maio desse ano. Então, o PRA ele tem essa responsabilidade de acolher essas pessoas que estão em situação de rua. E também tem o PETRIG. O PETRIG é aquele primeiro contato que o venezuelano tem com a operação acolhida assim que ele chega no Brasil. Lá que ele vai solicitar todas as suas documentações para refúgio ou moradia aqui no Brasil. E lá quem administra é a OIM e outras organizações não governamentais internacionais também. Quantas pessoas estavam lá quando você foi? Eu visitei o PRA no horário do almoço, assim, mais ou menos, né? Eu diria que ali tinham cerca de 500 pessoas dentro do PRA esperando ali para receber sua alimentação. Inclusive, foi uma situação, assim, bem chocante quando eu cheguei, assim, dentro daquele espaço e vi todas aquelas pessoas ali amontoadas esperando para que elas pudessem se alimentar, assim, né? Uma coisa que eu queria destacar, mas eu queria destacar com muito cuidado, é que, assim, era um cheiro muito forte de pessoas que transpiraram, que andaram o dia todo, assim, um cheiro muito forte para o ambiente em que elas iam se alimentar, né? Eram, assim, centenas de pessoas ali amontoadas, crianças, idosos, mulheres com suas coisas, sacolas grandes, mochilas, esperando para ter uma alimentação e do lado de fora uma fila imensa também, assim, de pessoas que esperavam para conseguir ter o almoço naquele dia. E uma coisa que me chamou muita atenção, assim, dentro do PRA era como as camas eram distribuídas, né? Era uma série de beliches num espaço assim que tinha uma cobertura alta, né, montada para ver que era uma cobertura provisória assim, e uma repleta de beliches e camas assim espalhadas sem muros assim, né? Embora o PRA tenha um espaço separado, tenha um muro ali separado, onde ficam os dormitórios não tinha um muro, eram grades assim. Então, uma das questões ali levantadas pela população que fica no PRA é justamente que quando chove e venta, a chuva ela atinge as pessoas que estão nesse espaço, né? E aqueles que já estão doentes acabam ficando piores, né? O que me chamou muita atenção foi exatamente essa ausência de um espaço adequado para a população venezuelana e como tantas pessoas assim precisam de ajuda humanitária lá em Roraima e estão em situação de rua e precisam do apoio do PRA para elas conseguirem ter as alimentações diárias, assim. Foi o que me chamou muita atenção. Agora, com relação aos rondons, né, que são os abrigos da Acnur voltados para a população venezuelana, né? Esse espaço, exatamente assim, eu não consegui acessá-lo porque ele tem uma dificuldade, né? Assim, no caso, coloca uma certa dificuldade para que você consiga acessar esses espaços. Mas a gente conversou com pessoas que visitaram esses lugares, né? Inclusive um grupo de pesquisadoras da Universidade Federal de Pernambuco. Queria até destacar o nome delas aqui rapidamente. Foram muito importantes, assim, para a execução desse trabalho, que são a Ana Carolina Leite, a Sofia Zarfolin, a Franci Rodrigues e a Júlia Lira e Vângela Moraes. Assim, elas foram muito importantes assim, para a execução dessa reportagem, porque elas trouxeram para a gente boa parte dessas denúncias, né? E dentro dos abrigos ali da Acnur, né, que são onde tem as carpas, que são essas casas de acrílico, a gente tem uma série de denúncias de uma série de violações de direitos humanos, né? Atuação de crime organizado, violência sexual, até casos de pedofilia, assim, os venezuelanos dizem que escutam bastante. E agora, assim, tem um problema
sério com relação às habitações também, né? Até a professora Márcia, ela pode desenvolver isso durante a entrevista dela, mas dentro dessas casas de acrílico não tem uma ventilação adequada para o clima amazônico. Pensa que a Acnur ele traz aquelas casas preparadas para acolher a população refugiada no frio europeu. E aqui a gente tem um clima equatorial, onde em Roraima, a temperatura, em Boa Vista, por exemplo, essa temperatura pode chegar perto dos 40 graus no auge do verão. Então, pensa que as pessoas elas têm que lidar com o calor dentro desses espaços que não são adequados para o calor amazônico, né? E uma das pesquisas da professora Márcia Maria justamente traz à tona essa questão, né? De que dentro de uma dessas carpas, certa vez, ela feriu ali com o seu grupo de pesquisadores a temperatura de 50 graus. Né? E aí, para a população venezuelana conseguir ter um mínimo de refresco, tanto a professora Márcia quanto as pesquisadoras da Federal do Pernambuco, elas disseram que a população venezuelana ela se coloca para fora das carpas durante o dia. Coloca os colchonetes do lado de fora, debaixo de uma árvore com sombra fresca, tudo isso para aliviar um pouco o calor desse espaço que claramente não é adequado para poder suportar o calor da Amazônia. E como que atua o crime organizado dentro dos abrigos? A reportagem cita o PCC, mas também cita alguns grupos venezuelanos. Eles atuam em conjunto? Existe uma disputa? Como que é isso? A gente não tem ainda uma resposta sobre como funciona essa relação das facções venezuelanas com o PCC, né? A gente traz também numa outra reportagem da Pública, que é sobre a atuação do Trem de Aragua aqui em solo brasileiro, que há indícios de que o Trem de Aragua e o PCC, eles tenham negociado, por exemplo, troca de armas na Bolívia, de que exista uma discussão ali entre as duas organizações criminosas nas fronteiras, né? Então, assim, a gente não consegue atestar que essas facções elas tenham um elo, né? Que elas tenham algum tipo de pacto para atuar ali nos espaços da Operação Acolhida. No entanto, uma coisa que eu queria trazer, assim, à tona, porque foi uma das respostas que as organizações deram para a gente, tanto as organizações quanto as autoridades, é de que não há indícios de atuação do crime organizado dentro desses espaços. Mas, por exemplo, a gente tem a população venezuelana dizendo que, olha, sim, tem crime organizado aqui dentro, a gente tem ex-trabalhadores humanitários dizendo, olha, sim, a gente já viu pichações do PCC dentro dos abrigos, a gente tem indícios de que o Trem de Aragua, inclusive uma das pessoas que a gente conversou, ela diz que essa informação do Trem de Aragua ela é compartilhada pela inteligência do Exército, né? E na reportagem a gente traz essa atuação do Trem de Aragua ali nos arredores da rodoviária de Boa Vista. Quando a gente fala sobre uma série de crimes brutais que aconteceram ali até 2021, mais ou menos, em que 4 pessoas foram mortas, executadas ali, crimes brutais que aconteceram nos arredores da rodoviária, que é onde estão a maior parte desses abrigos, né? Então, os indícios, assim, eles são trazidos tanto pela população venezuelana quanto pelos trabalhadores humanitários e os pesquisadores. Tanto é que nessa reportagem eu fiz questão de enfatizar isso, né? De que, assim, não é uma pessoa dizendo, não é uma categoria dizendo, são 3 categorias dizendo que lá tem o crime organizado atuando, né? E aí, quando a gente recebeu esse tipo de resposta de que, não tem crime organizado aqui dentro, você se questiona assim, poxa, será que 3 categorias diferentes, assim, 3 grupos diferentes vão dizer, vão contar, entre muitas aspas, uma mentira, né? Então, assim, se questiona nesses momentos, assim, né? Mas a atuação do crime organizado, ela é muito destacada. Tanto é que, em algumas entrevistas que eu tentei fazer ali com a população venezuelana, quando você perguntava sobre a atuação do crime organizado ou crimes dentro ali do PRA, por exemplo, algumas pessoas tinham medo de falar e elas se silenciavam, assim, ou se você perguntava, mas tem, né? Eles chamam de bandas, né? Assim, tem bandas dentro do PRA, a pessoa sinalizava com a cabeça só, né? Com medo de poder desenvolver sobre aquele assunto. Então, assim, se as pessoas têm medo, é sinal de que alguma coisa acontece lá dentro. A reportagem também diz que o crime organizado se aproveitou da crise política, econômica e social da Venezuela para entrar nos abrigos, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Essa é uma fala um pouco emblemática. Eu vou trazer um pouco também de uma reportagem que a gente fez sobre o Trem de Aragua, que também um delegado que investigou por muito tempo assim, a atuação dessa organização criminosa venezuelana, ele também faz esse apontamento, né? Quando a pessoa chega pedindo refúgio no Brasil, assim, não existe essa consulta sobre o histórico criminal dela. A pessoa está vindo para cá na situação de refugiado. Então, assim, como a situação na Venezuela já estava super complexa, né? A situação de vida super complexa, então o crime organizado migra junto com quem não integra organizações criminosas, migra junto com as outras pessoas para que eles consigam também ter refúgio aqui no Brasil e tentar, de alguma forma, tocar sua vida, assim.
quando os pesquisadores trazem, né, os pesquisadores e as autoridades trazem esse cenário de, olha, se aproveitaram da crise social, política e econômica da Venezuela, nesse sentido de que a vida na Venezuela é extremamente difícil, então esses integrantes eles acabam migrando para cá, né, vindo junto com a população venezuelana geral. E, Rafael, também são assustadores os relatos de violência de gênero, né, que a matéria traz. O que você escutou por lá nesse sentido? Me marcou muito uma fala de um dos ex-trabalhadores humanitários que a gente conversou para essa reportagem, que ele disse que os casos de violência sexual dentro do PRA, eles eram silenciados, assim, para que isso não viesse à tona, para que não manchasse a imagem da Operação Acolhida. E o medo que as mulheres relatam dentro dos espaços da Operação Acolhida, assim. Eu perguntei para uma das entrevistadas, né, ela estava sentada ali na porta do PRA, ela estava com o marido e a filha, né, a filha tem 17 anos, e aí eu estava conversando com ela, eu falei, você se sente segura dentro do PRA? Ela disse que não, e aí ela falou que, por exemplo, ela se sentir segura lá dentro, ela como mulher, ela tem que andar com outras 4 mulheres juntas. E aí ela trouxe uma série de cenários, assim, né, de que o marido dela não dormia à noite porque ele ficava fazendo a segurança dela e da filha. E aí, durante o dia, ele descansava nas ruas da cidade, assim, debaixo de uma copa de árvore, ou coisas desse tipo, assim, porque ele tentava ali, de certo modo, garantir a mínima segurança para a família dele, né? E isso me deixou, assim, muito espantado, né? Porque, poxa, é um espaço em que as pessoas têm para descansar e ele abria mão do descanso para garantir a segurança da família, né? E, assim, o Exército tá ali, junto com uma empresa terceirizada de segurança, justamente para garantir a segurança dessas pessoas. E era muito comum, assim, esse relato entre as mulheres, elas não se sentirem seguras, né? Inclusive, a gente vai trazer numa próxima reportagem, né, um pouco mais aprofundada, a questão também do tráfico humano que está relacionado ali com a violência sexual e de gênero, né, que também acontece dentro dos espaços da Operação Acolhida. Outra coisa que chama atenção na reportagem são os depoimentos de que existem famílias que preferem morar na rua a ficar dentro dos abrigos. E aí, as respostas das instituições e das autoridades parecem ou negar as denúncias, ou se esquivar da responsabilidade, ou dizer que estão cumprindo suas funções. É isso mesmo? A sensação que eu tenho é de que ninguém quer assumir que existem problemas em da Operação Acolhida e que eles podem ser solucionados, né? E o nosso papel com o jornalismo é trazer esse tipo de assunto à tona para que a gente consiga, de alguma forma, por meio do jornalismo ali, fazer com que haja uma mobilização. Quando você recebe uma resposta dessa de que não existe, você começa a se questionar assim, então, poxa, todos esses grupos que a gente escutou, todas essas dezenas de pessoas que a gente entrevistou para essa série, quer dizer, então, que todas as pessoas elas estão falando não é verdade? E aí você começa a se questionar, assim, se de fato existe um interesse ali de querer mudar esse formato que a operação tem sido conduzida e que gerou problemas, ou se talvez hajam sem que a gente saiba, né? Assim, pode ser que tenha tido algum tipo de mudança dentro da operação agora com a repercussão da reportagem, a gente não sabe. Mas essa resposta protocolar, assim, eu acho que nós, como somos jornalistas, né, André, a gente sabe que a gente costuma receber esse tipo de resposta protocolar, né? Eu até, assim, uma coisa que eu queria destacar também é que dentro dessa história toda da Operação Acolhida, enquanto a gente apurava todas essas denúncias, lá em Boa Vista a gente soube que 3 garotas venezuelanas, 3 adolescentes, elas estão desaparecidas há mais de um mês, né? Elas receberam uma proposta de emprego como babás, né? E elas não foram encontradas até hoje, elas não voltaram para casa ainda. E a suspeita de que essas garotas tenham sido traficadas. A gente questionou tanto a Polícia Civil de Roraima, que arquivou a investigação sobre esses casos, né, esses desaparecimentos, quanto a Polícia Federal, que também tem esse papel de investigação, porque a suspeita de que essas garotas tenham sido levadas para Guiana, e a gente não teve resposta de nenhum deles, assim, né? Então, a gente sempre espera que venham essas respostas protocolares ou de que não venha uma resposta, né? Assim, a gente sabe que nesses casos, assim, as assessorias, elas costumam dar respostas protocolares só para tentar, de alguma forma, parecer que, assim, não é bem assim, a gente está tentando resolver, ou eles estão agindo enquanto a gente está, depois que a gente traz as denúncias à tona, assim. Uma operação que parece não estar colhendo muito, né? A gente traz também algumas outras questões que são relacionadas à comida da Operação Acolhida, né, que é uma queixa muito comum entre a população venezuelana e principalmente da população indígena, que há casos de desnutrição nos abrigos da Operação Acolhida voltados para a comunidade indígena, justamente porque o cardápio dessas populações, população indígena, né,
ele não é respeitado. Então, o que acontece? Os abrigados que são indígenas, eles optam por tentar fazer seu próprio alimento. E aqui no Brasil, às vezes, não tem um emprego formal que a pessoa consiga comprar alimento sempre. Então, assim, é uma coisa que até uma ex-trabalhadora humanitária destacou, que, assim, o que eles conseguem geralmente a baixo custo são cabeças de peixes ou outras partes que geralmente são descartadas pela população de forma geral, então eles conseguem comprar de forma mais barata para tentar fazer ali o que está dentro da sua dieta, né? O que faz parte ali da comida da população indígena, principalmente. E a população não indígena também convive com alguns casos de desnutrição, segundo algumas pessoas que a gente conversou para essa segunda reportagem, justamente porque a comida que vem da Operação Acolhida, ela tem chegado com insetos ou com algum tipo de problema ali, por exemplo, a comida estragada, e aí as pessoas comem e acabam adoecendo, né? Foi um cenário que a gente escutou tanto dos pesquisadores, também de ex-trabalhadores humanitários e também da população venezuelana para essa segunda reportagem, né? E agora a gente vai escutar a Márcia Maria de Oliveira, professora da Universidade Federal de Roraima. Professora, quais são as principais queixas dos migrantes que estão em abrigo na Operação Acolhida? Nessa perspectiva, os abrigos seriam uma resposta emergencial que deveria ser a curto e médio prazo. Entretanto, há muitas situações em que os migrantes ficam retidos no abrigo por muito tempo, e o abrigo termina fugindo daquela perspectiva da governança migratória, de ser uma resposta humanitária emergencial, e acaba se transformando em um espaço de segregação dos migrantes e de confinamento, porque a médio e longo prazo as pessoas vão perdendo essa relação com a sociedade, se perde de vista os processos de inclusão social, de inserção no mercado de trabalho, e as pessoas ficam realmente confinadas num espaço segregado. Então, são essas questões que se tornam alvo de grande reclamação dos migrantes, né? A quantidade de tempo que ficam retidos nos abrigos, a ausência de políticas migratórias num conjunto de governança migratória que garantiriam uma ação mais efetiva de inclusão social dos migrantes. E, por outro lado, há questões pontuais, há questões do cotidiano, há questões práticas que se tornam alvo de constantes reclamações dos migrantes. Nas nossas pesquisas, a gente tem acompanhado inúmeras situações em que são denunciados, por exemplo, problemas com a alimentação, o fato de ser a mesma alimentação todos os dias, sem haver grandes ajustes no cardápio, a mesma alimentação dos adultos para as crianças, sem haver muita variação de uma atenção especial, específica à dieta das crianças, dos idosos, das pessoas em situação de doença e assim por diante. Então, são essas questões que se tornam alvo de grandes críticas, de grandes reclamações dos migrantes, além de toda essa questão da segurança, da própria condição de moradia, se é que pode chamar um abrigo de moradia, né? Teoricamente, não seria espaço de moradia, o abrigo seria um espaço provisório, né, que não pode ser convertido em moradia. E qual é o papel do Exército nisso? No conjunto das instituições que compõem ou que conformam a Operação Acolhida, o Exército seria mais uma dessas instituições. Entretanto, lá na página do Exército, abre aspas, consta que o Exército Brasileiro recebeu a missão de planejar, coordenar e executar a resposta do Estado brasileiro ao problema decorrente da maciça entrada de imigrantes venezuelanos pela fronteira norte do país, fecha aspas. Essa autodeterminação do Exército na sua função na Operação Acolhida termina caindo naquela situação de uma securitização da Operação Acolhida, ou seja, uma governança migratória baseada na securitização. E, mais do que isso, incorre na militarização da Operação Acolhida. Essa é a nossa análise, assim, enquanto pesquisadores da questão migratória. O que compromete sobremaneira a atuação da Operação Acolhida enquanto um conjunto de instituições nacionais e com apoio das agências internacionais, das instituições internacionais, que se organizaram para apresentar uma resposta imediata, uma resposta humanitária à situação da migração nessa região. O fato do próprio Exército considerar a migração como um problema
e lidar com a situação migratória como uma entrada maciça de imigrantes faz com que se configure aqui a militarização do aparato de acolhimento, ou seja, aquilo que seria uma governança migratória, aquilo que seriam orientações para políticas migratórias, se convertem em elementos que, infelizmente, configuram a governança migratória como um aparato de securitização ou uma atuação militarizada. Então, a gente vê a presença do Exército assim como necessária e importante, mas no conjunto das instituições. É claro que, do lado da governança migratória brasileira, o Exército está atuando com toda uma infraestrutura para o funcionamento da operação acolhida. Entretanto, isso não pode converter toda a política migratória em processos de militarização ou securitização das migrações. Não se pode pensar as migrações nessas perspectivas apenas. É preciso pensar as migrações como questões estruturais da sociedade atual, questões estruturais que independem da vontade migratória, do projeto migratório das pessoas, mas das imposições, né, que a atual conjuntura internacional vem impondo a milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro, né? Você tem notícia da atuação do crime organizado nos abrigos? A seleção das pessoas encaminhadas para os abrigos, ela não consegue detectar, por exemplo, vínculos com crime organizado, com facções, com todo esse conjunto de situações que configuram, né, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas. Então, é sempre um grande risco você não ter, por mais que haja uma triagem das pessoas, por mais que haja uma prioridade na atenção às famílias e tal, mas não tem como você garantir 100% de segurança de que pessoas vinculadas a esse tipo de delito não terminem no conjunto das pessoas atendidas nos abrigos. Então, nesse sentido, há relatos, assim, há muitas narrativas dos migrantes de tensões provocadas no interior dos abrigos por essas facções, por esses componentes do crime organizado. Há tensões também entre abrigados e grupos que estão fora dos abrigos, porque as pessoas também circulam nos arredores dos abrigos, então, às vezes, há situações de conflitos, de tensões, de confrontos, né, nos arredores também, nas proximidades dos abrigos, o que nos faz entender que existe sim a atuação do crime organizado, não necessariamente a partir dos abrigos, mas em todo esse entorno dos abrigos ou nesse conjunto de situações que envolvem o sistema de abrigamento, de modo especial quando o abrigamento é uma situação para além do emergencial, ou seja, quando a temporalidade do abrigo extrapola aquilo que seriam os critérios internacionais para o emergencial. E termina aqui mais um episódio do Pauta Pública. Muito obrigada para você que ficou com a gente mais uma semana aqui. Sexta-feira que vem, logo de manhã, tem mais um episódio nos tocadores. O Pauta é apresentado por mim, Andréa Dipp, pela Clarissa Levi. Eu e a Clary também somos responsáveis pela pauta e pela entrevista. Nesse episódio, o roteiro ficou por conta da Clary. A Estela Diogo cuidou da produção do programa. E a edição quem assina é o Sindicato do Ouvinte. As artes são da Tainá Gonçalves, as trilhas que você escuta e a identidade sonora do programa foram compostas pelo Pedro Vituri. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública. Até semana que vem, gente. Um abraço.